O Rio de Janeiro é um estado brasileiro localizado na região sudeste do Brasil, sendo banhado pelo Oceano Atlântico ao leste e ao sul e fazendo divisa com Minas Gerais ao norte e noroeste, com o Espírito Santo a nordeste e o estado de São Paulo a sudoeste. Com uma área de aproximadamente 43.750 km², o Rio de Janeiro é a quarta menor unidade federativa do Brasil. E com uma população estimada em cerca de 16 milhões e 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro é o terceiro estado mais populoso do Brasil e a segunda unidade federativa mais densamente povoada, apenas atrás do Distrito Federal. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse importante estado brasileiro, que apesar do seu pequeno tamanho possui o segundo maior PIB nominal do país. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Apesar da América do Sul ter começado a ser ocupada pelos primeiros humanos há cerca de 12 mil anos atrás, foi apenas por volta do ano 1000 que os primeiros humanos chegaram no território do atual Rio de Janeiro. Essa região foi invadida por índios de língua tupi provenientes da Amazônia, principalmente os tupinambás, os goitacás e os tamoios que se estabeleceram no litoral. Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, o atual território do Rio de Janeiro passou a fazer parte das possessões portuguesas na América do Sul. Para administrar melhor o território e proteger ele dos franceses que chegavam com frequência na região, foi estabelecido em 1534 pela coroa portuguesa o sistema de capitanias hereditárias. Parte do território correspondente ao atual Rio de Janeiro passou a fazer parte da capitania de São Tomé, que ia da atual cidade de Itapemirim, no Espírito Santo, até a atual cidade de Macaé, e foi entregue a Pero Góes da Silveira. Já a outra parte passou a integrar a parte norte da capitania de São Vicente, que ia da atual cidade de Macaé até a cidade de Caraguatatuba, e foi entregue ao capitão donatário Martim Afonso de Souza. No entanto, devido à hostilidade dos índios tamoios e goitacás, as primeiras tentativas de colonização tanto na capitania de São Tomé quanto na parte norte da capitania de São Vicente fracassaram. Em 1555, os índios tamoios fizeram uma aliança com os franceses e permitiram que eles estabelecessem uma colônia na margem ocidental da Baía de Guanabara. Então, sob o comando do almirante Nicolas Durand de Villegagnon, os franceses estabeleceram no local a colônia da França Antártica. Para evitar a ocupação francesa e garantir a posse do território, o militar Estácio de Sá, a mando da coroa portuguesa, fundou em 1º de março de 1565 no Morro Cara de Cão, no atual bairro da Urca, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Como a região norte da capitania de São Vicente foi recuperada a partir de uma campanha patrocinada pela coroa portuguesa, a sua posse foi revertida para a família real com o nome de Capitania do Rio de Janeiro e passou a ser administrada por governantes indicados pela coroa. E em 1575, na Guerra de Cabo Frio, uma aliança de portugueses e índios tupiniquins derrotaram os franceses e os tamoios, e a colônia da França Antártica chegou ao fim. Em 1619, por iniciativa do governador Martim Correia de Sá, a região do atual campo de Goitacazes foi povoada e a capitania de São Tomé foi anexada à capitania do Rio de Janeiro. Por volta de 1623, a Baía de Guanabara havia se tornado a área de maior destaque na produção de açúcar da colônia do Brasil. Em 1639 já haviam cerca de 110 engenhos na região e, devido às invasões holandesas no Nordeste, a capitania do Rio de Janeiro passou a fornecer açúcar para Lisboa. O crescimento do número de engenhos e alambiques na cidade do Rio de Janeiro intensificou a imigração portuguesa para a cidade, e foi nessa época que as pessoas naturais da capitania do Rio de Janeiro começaram a ser chamados popularmente de cariocas pelos imigrantes. Em 1648, a bandeira de Jacques Félix amplia o território da capitania de Itanhaém, ao conquistar regiões inexploradas das capitanias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em 1660 teve início no Rio de Janeiro a Revolta da Cachaça, motivada pelo aumento de impostos cobrados aos fabricantes de aguardente. Em 6 de janeiro de 1661, a cidade foi cercada de surpresa pelo exército,
que prendeu os líderes da rebelião e deu fim à revolta. Em 1674, é criada a Capitania da Paraíba do Sul, no norte do atual território do Rio de Janeiro. Em 1738 é criada a Capitania de Santa Catarina, ficando subordinada à Capitania do Rio de Janeiro. Em 1748, a partir de parte do território da Capitania de São Paulo, são criadas as Capitanias do Mato Grosso e de Goiás, e o restante do seu território é incorporado à Capitania do Rio de Janeiro. E em 1750, a Capitania do Rio de Janeiro anexa a Capitania do Paraíba do Sul. Em 1763, por determinação do rei Dom José I de Portugal, o estadista e diplomata Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, transferiu a capital da colônia do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. 2 anos depois, a Capitania de São Paulo é recriada e a Capitania do Rio de Janeiro perde grande parte do seu território. Em 1778, depois de ter sido conquistada pelos espanhóis, a Capitania de Santa Catarina é devolvida para Portugal e se torna independente do Rio de Janeiro. Em 1807, a Capitania do Rio Grande de São Pedro se separa da Capitania do Rio de Janeiro e passa a se chamar Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. No final de 1807, o exército de Napoleão Bonaparte invadiu Portugal e fez a corte portuguesa se transferir para a colônia do Brasil. Em 8 de março de 1808, depois de passar por Salvador, a frota portuguesa chegou na cidade do Rio de Janeiro. Ainda nesse ano, a cidade se tornou a capital do Império Português e, em 1815, a capital do recém-criado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E em 1822 o Brasil conquista sua independência e o Rio de Janeiro se torna a capital do Império do Brasil. Em 1832, a região sul da província do Espírito Santo é incorporada pela província do Rio de Janeiro. Em 12 de agosto de 1834, é criada a unidade administrativa conhecida como Município Neutro, no território correspondente à cidade do Rio de Janeiro, que continuou sendo a capital do país. Enquanto isso, a província do Rio de Janeiro passou a ter a Vila Real da Praia Grande como a sua capital e que no ano seguinte passou a se chamar Niterói. Com a ampliação e o fortalecimento das lavouras de café no Vale do Paraíba junto com os canaviais do norte fluminense, a província do Rio de Janeiro experimentou um período de prosperidade nunca antes alcançado nessa região. O barão de Nova Friburgo Antônio Clemente Pinto construiu uma ferrovia ligando a cidade de Cantagalo ao Porto das Caixas em Itaboraí, que foi inaugurada em 1874 e alavancou a exploração do café na Serra Fluminense. Isso levou ao surgimento de novos centros urbanos por toda a província e o desenvolvimento da educação com a construção de diversas escolas em todas as cidades, e o Rio de Janeiro se tornou a província mais rica e poderosa do Brasil. Isso durou até 1888, quando a escravidão foi abolida e resultou no empobrecimento da aristocracia fluminense, causado pela perda da sua mão de obra, pela exaustão do solo e pela redução da safra ano após ano. Com a proclamação da República em 1889, a província do Rio de Janeiro se tornou o estado do Rio de Janeiro, tendo o militar Fonseca e Silva como o primeiro governador. A partir desse momento, começaram a surgir problemas políticos no estado e o seu destaque durante os tempos do Império foi perdido. Em 1891, com a promulgação da Constituição Republicana, o município neutro se tornou o Distrito Federal. Em 1894, a capital do Rio de Janeiro foi transferida para Petrópolis devido às agitações que ocorriam nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói nessa época, além da revolta da Armada contra o governo republicano. Mas já em 1903, Niterói voltaria a ser a capital do estado. Entre 1902 e 1906, o presidente Rodrigues Alves deu plenos poderes ao engenheiro e prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos para promover uma profunda reforma urbana na cidade, na qual foi construída a Avenida Central, foi realizada a reforma do porto e a melhoria da iluminação pública. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder após a Revolução de 1930, vários interventores foram nomeados para governar o Rio de Janeiro,
mas a situação política do estado continuou a mesma até 1937. Nesse ano, o militar Hernani do Amaral Peixoto foi nomeado para o cargo e deu incentivo ao desenvolvimento industrial do estado. Em 1941, a partir dos acordos de Washington firmados entre Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, foi construída a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. No ano seguinte, foi fundada a Fábrica Nacional de Motores em Duque de Caxias e, em 1943, a Companhia Nacional de Álcalis em Cabo Frio, hoje situada em Arraial do Cabo. Em 1947, o militar e engenheiro Edmundo de Macedo foi eleito governador e reorganizou a administração e as finanças do estado, além de continuar incentivando a industrialização e a produção agropecuária. Em 1953 é criada a Petrobras e em 1954 a sua sede foi instalada na cidade do Rio de Janeiro. Com a mudança da capital do país para Brasília em 1960, o antigo Distrito Federal se tornou o Estado da Guanabara. Em 1969, teve início a construção da Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, que foi inaugurada no dia 4 de março de 1974 e considerada nessa época a segunda maior ponte do mundo. Nesse ano, é assinada pelo presidente Ernesto Geisel a Lei Complementar número 20, determinando a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. No dia 15 de março de 1975, os dois estados são unificados como o Estado do Rio de Janeiro, que adquire o seu formato atual, e depois de 141 anos, a cidade do Rio de Janeiro volta a ser a capital do estado. Após a volta das eleições diretas para governador em 1982, Leonel Brizola foi eleito e assumiu o cargo em 15 de março de 1983. Já no primeiro ano do seu mandato, ele deu início ao projeto educacional conhecido como Centros Integrados de Educação Pública e a construção do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, inaugurado no ano seguinte. Em dezembro de 1984, teve início a operação comercial da usina nuclear de Angra 1, uma das usinas nucleares do Complexo Nuclear Almirante Álvaro Alberto, situada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis. Em 1986, o político Moreira Franco foi eleito governador com a promessa de acabar com a violência no estado em 6 meses, mas por não ter cumprido a promessa, o eleitorado fluminense elegeu Leonel Brizola novamente em 1990. No seu segundo mandato, Brizola concluiu os Centros Integrados de Educação Pública, construiu a Via Expressa Presidente João Goulart, mais conhecida como a Linha Vermelha, deu início ao Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, entre outros projetos. Em 1994, o advogado Marcelo Alencar assumiu o governo e implementou uma política de segurança pública mais voltada ao confronto armado, o que acabou desagradando a população de baixa renda mais exposta aos confrontos entre a polícia e os bandidos. Em 1999, o radialista Antony Garotinho foi eleito governador e em 2001 a usina nuclear de Angra 2 entrou em operação. Em 2002, Garotinho renunciou ao cargo visando a corrida presidencial. Em 2003, sua esposa Rosinha Garotinho assumiu o cargo e recebeu duras críticas com relação à situação da segurança pública do Rio de Janeiro. Em 2007, a cidade do Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Pan-Americanos, sendo a segunda vez que esse evento ocorreu em território brasileiro. Também nesse ano, o jornalista Sérgio Cabral assumiu o governo do estado e em 2009 foi considerado um dos 100 brasileiros mais influentes. Em 2014, Cabral renunciou ao cargo e o economista Luiz Fernando de Souza, mais conhecido como Luiz Fernando Pezão, se tornou governador. Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos, sendo essa a primeira vez que uma edição das Olimpíadas foi sediada na América do Sul. Em 16 de novembro desse ano, o ex-governador Antony Garotinho foi preso por suspeita de fraude no programa Cheque Cidadão, e no dia seguinte, o ex-governador Sérgio Cabral foi preso na Operação Lava Jato. Em 2019, o advogado Wilson Witzel se tornou governador.
Em agosto de 2020, ele foi afastado temporariamente do cargo por suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção. Em 30 de abril de 2021, ele foi afastado definitivamente por processo de impeachment e se tornou o primeiro governador a sofrer um processo de impeachment na história do Brasil. No dia 1º de maio, o também advogado Cláudio Castro assumiu o cargo. Em 2022, ele foi reeleito e é o atual governador do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o Rio de Janeiro tem o segundo maior PIB nominal do Brasil e uma participação de 15,8% do PIB nacional, com uma economia baseada no setor de serviços, principalmente nas áreas de telecomunicações, audiovisual, TI e turismo. A expectativa de vida no Rio de Janeiro é de 77,5 anos, sendo a 8ª maior do Brasil. O estado possui a 17ª maior taxa de mortalidade infantil com 12,7% e é o segundo estado com a maior taxa de alfabetização com 97,9%. O IDH do Rio de Janeiro é de 0,762, o que é considerado alto e sendo o 8º maior IDH do Brasil. E essa é a história do Rio de Janeiro, esse estado brasileiro que é muito famoso pela sua beleza natural e com uma cultura muito rica e diversificada que é reconhecida internacionalmente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.